Bom dia, turma do ensino médio de biologia. Tudo bem com vocês, crianças? Nossa aula anterior foi sobre o tema vitaminas, não foi isso? E aí foi passado para você uma atividade de casa, né, no caderno, sobre as vitaminas, né, a introdução do tema de vitaminas. Então nós temos essas quatro questões e vamos corrigir agora, ok? Então abra seus cadernos, vamos corrigir e conferir as respostas. Então, questão número um: o que são vitaminas, né? O que são vitaminas? Então, as vitaminas são o que? Macromoléculas, né? Reguladoras, né? Que ajudam a controlar as funções e as atividades das células. A principal função é o combate a futuras infecções patológicas, ok? Então, podem corrigir aí sobre o que é vitaminas. E vamos para a questão de número 2, né? Explique o que é a vitaminose, né? Sabemos que no latim a letra A significa ausência, né? Ou pode ser também a palavra sem. Então, está relacionado a uma pessoa avitaminose. O que é isso? É uma pessoa que tem falta ou deficiência de certas vitaminas no organismo. Então, vamos dizer que ela está sem vitamina, adquirindo a doença avitaminose. Muitos problemas podem ser ocasionados em relação à avitaminose. Eu não lembro se eu comentei com vocês alguns problemas, né, causados pela falta de vitamina. E um deles é olho seco, né, coceira nos olhos. Não sei se vocês devem estar com esse sintoma, mas nessa pandemia, né, nessa quarentena, as pessoas estão muito em casa, muito no celular, muito vidrada numa tela de aparelho, no computador, na televisão. E aí os olhos ele tem mais facilidade, né, de ficar seco, né? Essa própria tela auxilia a prejudicar a visão. E aí a pessoa sem a vitamina, né, para nutrir e revestir, né, a camada do olho, acaba ficando desprotegido o olho, causando problemas, né, em consequências ali nos olhos. Por exemplo, olho seco, né, coceira, vermelhidão e até uma doença bem que acaba denegrindo a estética do olho, que é uma camada sobreposta à retina, né? Então, para as pessoas que estão passando por essa situação, né, deve procurar um médico, um oculista, para poder resolver nessa situação, que está sendo muito comum, né? 3. Explique o que são vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis, né? Então, vitaminas lipossolúveis são aquelas que têm facilidade em se dissolver em gordura, certo? E podem ser encontradas nos alimentos, né? Queijo, leite, gema do ovo, carne. E os hidrossolúveis é a mesma coisa, só que, né? São substâncias que se dissolvem em água. Como o nome já diz, já hidro, que vem de água, né? Hidrogênio. Então dissolve-se bem em água e são encontrados geralmente nos legumes, né? E vegetais. 4 e última, por que deram letras para cada tipo de vitamina, né? Então, por que deram letras para cada um dessas vitaminas? Por que é B1? Por que é B6, né? Por que é K? Por que é A, não é? Então, essas vitaminas têm esses nomes devido à sua natureza em relação à origem da natureza. E aí a gente percebe que vitamina A, D, E, elas têm as suas características, né, naturais, e aí o ser humano acabou colocando, né, as letras, né? Se você pesquisou no Google, tem uma resposta melhor, né, mais abrangente, né? Fica melhor ainda, né, para complementar a sua pesquisa, certo? Aqui no livro ele diz de uma forma bem simples, né, bem resumida. Então a pesquisa fora vai fazer muito bem. Então vamos agora para a nossa aula, né, o nosso tema, que é da página 83, né? Biologia e saúde, certo? Ah, professor, vocês devem perguntar, professor, é, vitaminas em comprimidos, né? Biologia e saúde, essas coisas
é como se fosse uma coisa a mais, né? Uma curiosidade para colocar no tema. Realmente é uma curiosidade, certo, gente? É uma curiosidade que faz parte do, do tema e que é importante. Por quê? Porque ele complementa o tema. E sim, pode cair no teste, pode cair na prova também, certo? Geralmente você pensa que não faz parte do tema, só tá fugindo um pouco ali e tal. Então não vou ler, não vou estudar. Não, gente, realmente cai sim essas curiosidades, até as curiosidades faladas em sala, né? Eu nos vídeos que eu faço, caem também, certo? Essas curiosidades fazem parte para você ali pensar, se lembrar, relacionar o tema com a realidade, certo? Geralmente as questões do Enem, eles tentam assimilar as questões com a realidade, com o dia a dia, né? Então vamos lá. Nós temos esse título: vitaminas em comprimidos ou nos alimentos. É uma pergunta, né, que acaba sendo crítica. É melhor comer ou ingerir as vitaminas nos alimentos ou em comprimidos, naquelas cápsulas, que acaba sendo mais fácil a pessoa ingerir, né? Então aí vamos debater um pouquinho sobre esse tema, né? Vamos falar um pouquinho então sobre as cápsulas, os comprimidos, certo? Então nós temos um slide aqui, ó, bem interessante, que é um trabalho, né, dessas três pessoas, muito bom, que é da Universidade Federal de Pelotas, certo? Aí é do curso de Química, de Farmácia, né? E entre outros cursos relacionados. E aproveitei esse slide muito bom, né? Tem muita informação relacionada a comprimidos, né? O título do tema deles é comprimidos revestidos e drágeos, certo? Então, o que é que são esses comprimidos revestidos? Todos os comprimidos, eles têm aquela camada de plástico, né? Tem alguns que não tem camada, tem alguns que totalmente parece uma barra, né, uma pastilha, e outros tem aquele plásticozinho em volta. Então vamos falar um pouquinho sobre a função desses comprimidos, desse plástico, né, que é revestido. Os comprimidos revestidos, nós temos essa divisão aqui, ó, nos tipos, né? Formas farmacêuticas sólidas. Nós temos 4 tipos de comprimidos, ó. Granulados, que é aqueles que possuem grãos. Cápsulas, aquele plástico revestido. Comprimidos, que é o comprimido normal, e o pó, certo? Todos esses 4 tipos são comprimidos revestidos e também possuem drágeos, certo? Aliás, drágeos não, drágeas, né? Como dizem. O conceito desses comprimidos revestidos, ó, é uma forma farmacêutica sólida, administrada por via oral, ou seja, somente pela boca, contendo um ou associações de princípios ativos. É uma dose única, obtida por compressão, revestidos com finalidade de modificar sua liberação ou proteger o fármaco. Gente, então, em relação a os comprimidos, é uma dose única, óbvio, né? É somente um comprimido a cada dose. Eles são de via oral. E por último, a função, né, desse revestimento está relacionada à proteção, ok? Também, gente, está relacionado também à eficiência. Quando o comprimido ele é digerido, né, nosso corpo ele começa ali as enzimas que a gente trabalhou, né? As enzimas começam a querer digerir ali, né? Pegar o substrato, quebrar aquelas ligações, né? Começa a querer digerir. E aí ele vai somente digerir o revestimento dessas cápsulas, certo? Então essa cápsula serve para proteger e também que as enzimas não destruam, né, a eficiência do produto. Se as enzimas digerirem o revestimento desses comprimidos, vai acabar digerindo também as fórmulas químicas, né, que possui dentro do comprimido. E aí o comprimido vai ter menos eficiência. Então é necessário ter a cápsula para que no momento que as enzimas vão digerindo, ela desça até o estômago e ali consigam eliminar na corrente sanguínea com mais eficiência, ok? Então, um dos objetivos do revestimento, proteção física ou química do fármaco, ou seja, do remédio, controlar a liberação do fármaco, simplificando esquemas posológicos, né? Propiciar a administração oral de fármacos lábeis frente ao pH estomacal, ou seja, o estômago possui o quê? Um pH altíssimo, né? Aliás, é o contrário, né? O pH baixo possui níveis de acidez elevadas, né? Altíssimas. Então, propiciar essa administração oral ajuda ali em relação a essa acidez. Fins estéticos de marketing também tem a ver.
Mascarar características organolépticas desagradáveis do fármaco, ou seja, organolépticas é o que? É o cheiro, o sabor, né, a cor. Facilitar a deglutição, né, também o comprimido ele desliza sobre a língua, sobre o esôfago, né? Então, eles têm que ter uma composição específica nesse revestimento. E por último, proteger a mucosa gástrica quando o fármaco é irritante, diminuindo irritações, náuseas e vômitos, certo? Então, proteger esse muco que existe nos órgãos gástricos auxilia muito a evitar esses problemas, essas inconsequências. Ó. Causar irritação, né? Náuseas e vômitos, certo? Gente, contar um episódio meu. Eu tava com anemia e aí eu comecei a ingerir cápsulas de ferro, né? Aí sempre tive dificuldade em engolir comprimido uma vez. O que foi que eu fiz? Coloquei na colher com água e tirei o plástico e joguei na colher, certo? E peguei a colher com água e o pozinho, né, que saiu da cápsula. Peguei e ingeri de forma líquida para evitar engolir a cápsula inteira, que era muito grande. E aí o que aconteceu? Causou uma irritação gigantesca na minha laringe, né, na minha garganta. Eu fiquei com uma dor insuportável, ficava tomando água para tentar tirar aquilo ali, aliviar e não passava, né? Então, isso pode prejudicar principalmente o que? A parte física do nosso corpo, certo? Então, essa foi nossa parte relacionada à importância do revestimento do corpo, certo? Em relação a ingerir comprimidos. Então vamos agora falar um pouquinho sobre vitaminas em comprimidos ou nos alimentos. O que é melhor a gente fazer, né? Então, o texto é bem interessante, ele fala sobre que alguns estudos indicam que certas vitaminas como C e E o beta-caroteno protegem o organismo contra os radicais livres, ou seja, são átomos e moléculas que acabam oxidando e denegrindo a saúde das células, certo? No segundo parágrafo, ó, surgiu a ideia de que seria vantajoso complementar a alimentação com comprimidos concentrados dessas vitaminas. Então, daria um auxílio na nutrição do organismo, né? Utilizar esses comprimidos. Agora, usar em grandes quantidades essas vitaminas vai fazer bem? Será? Os médicos eles pedem, né, 10 gramas por dia, como vocês podem ver. Pelo menos 10 gramas por dia de vitamina C ou ácido ascórbico, né? Então, foi descoberto que a vitamina C melhora a resistência e ajuda a curar gripes e resfriados. Por quê? Porque a vitamina C ela força o organismo a produzir mais células de defesa, né? Em relação à vitamina C, será que a gente pode dar para idosos? Né? O texto ele fala sobre alimentar os idosos com vitamina C. Será que faz bem? Já que os idosos têm o sistema imunológico comprometido, será que isso vai fazer bem? Gente, a resposta é não, porque vai acabar ocorrendo aí problemas na imunidade, né? E em vez de fazer bem, em vez de aumentar as células de defesa dos idosos, né, com vitamina C, vai trazer efeito controverso. E, e a inconsequência é que pode desenvolver uma pneumonia, certo? Então, os cientistas ele resumem esse texto. Eles podem resumir, aliás, essa pergunta, né, de vitaminas e comprimidos no penúltimo parágrafo, onde ele relata que a quantidade suficiente em uma alimentação equilibrada possui vitaminas necessárias e suficientes, certo? Então quer dizer que a gente não precisa ficar procurando essas vitaminas, né, extras para auxiliar. Agora, se você abranger algum problema de saúde, e aí o médico pode prescrever, e aí você vai ter o benefício do uso dessas vitaminas, ok? E sempre necessário tomar na prescrição médica, certo? Em orientação médica, por exemplo. Não podemos se automedicar, né? Tem muitas pessoas que têm
essa dúvida, né? E essa vontade de querer logo tentar se tratar, né? Da maneira rápida, sem evitar ir no médico e acaba ali comprando remédio na farmácia. Vai lá, tira a dúvida até com o farmacêutico. Ah, farmacêutico profissional, eu posso tirar dúvida com ele, tá tudo bem, né? Isso acaba sendo meio que arriscado, né? Você tem chance de não. Você tem chances de conseguir se curar, né? O problema. Ou também você pode acabar prejudicando o seu organismo, né? Talvez seu problema não seja esse, e aí o farmacêutico acaba lhe passando uma coisa. Geralmente os farmacêuticos, eles pensam no dinheiro, pensam em querer lucrar, né? Até inventa que você está com alguma doença para poder você comprar os remédios mais caros, e aí você não resolve o seu problema, né? No caso aconteceu comigo, né? Acho que foi no início desse ano. Eu fui, eu senti uma coceira no braço esquerdo, né? Tava surgindo algumas bolinhas. Eu não sabia o que era, pensei que era alergia, alguma coisa. E aí a farmacêutica me orientou que isso era um tipo de escabiose devido ao meu gato, né? Comentei que eu tinha gato e ela começou a jogar sintomas, começou a jogar histórias, sabe, pra mim. E aí comecei a acreditar ali e acabei sendo induzido, né, a adquirir um tratamento que não era o meu problema. Em seguida fiquei sabendo que está relacionado à minha intolerância à lactose, né? Geralmente ocorrem irritações na pele, né? Então o que aconteceu? Ocorreu que eu até comprimidos eu tomei que não era necessário, por exemplo, remédios de vermes, né? Verminosas. E acabei até tomando banho, fiquei de cachorro tomando banho com um sabonete é, de enxofre, né? Que é muito ruim, tem um cheiro muito ruim. E aí eu fiquei meio que sofrendo ali, né? Ou seja, onde não era o meu problema, né? Acabei perdendo tempo ali, dinheiro. E geralmente os farmacêuticos fazem isso para querer adquirir realmente um trocado ali no final do mês, né? Então muito cuidado, gente. Procurem médico, né? Que o médico ele não vai querer ter essa intenção, né? Em relação a dinheiro. E ali ele vai querer tratar diretamente com a doença. Ele tem mais anos de experiência, mais estudos, né? Devido ao seu curso ser direcionado somente a isso. E aí ele vai, né, direto ao ponto, né, fazer exames e tudo mais. E aí vai ver se você vai precisar ou não de vitaminas, né? Ou se você está com excesso de vitaminas, né? Que também existe esse caso, você acabar ficando com excesso de vitaminas. No meu caso, tava com anemia e aí eu comecei a me tratar e não me acompanhei com hemogramas, né? Fazendo hemogramas a cada 6 meses e tal. E acabei tendo um ferro sérico acima do normal. Ou seja, eu estava inserindo ferro sérico a mais no meu organismo, né? Onde não precisava mais. Então, é muito importante termos ali um acompanhamento médico e a utilização de hemogramas, né, ali diários, aliás, diários não, mensais ou a cada 6 meses, para fazer com que você fique ali monitorando as suas células, né, no sangue, os níveis e tudo mais relacionado ao tratamento, certo, crianças? Então essa foi a nossa aula de hoje sobre comprimidos e vitaminas, ok? Vamos encerrar por aqui a nossa aula. Vou passar agora uma atividade de casa para vocês, certo? Pesquisarem sobre esse tema, certo? Então vamos ficar por aqui, crianças. Bons estudos e até a próxima aula, ok?